nós chegamos ao mês de Tishrei. E esse é um mês muito rico, como nós já falamos na semana passada, alguns assuntos, principalmente sobre Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot. São momentos muito poderosos. São momentos que existe uma luz extremamente alta, extremamente potente, extremamente forte. Então é um mês de muita força, de muito poderoso, é o mês de Tishrei. A cada ano a gente vai evoluindo através do conhecimento dessas datas e eu recomendo que a gente procure sempre aplicar esses conceitos que a gente está aprendendo. Hoje, como eu falei para vocês, a gente vai fazer, obviamente, um resumo, porque as nossas aulas vão ser basicamente entre 50 minutos a 1 hora no máximo, porque eu sei que as pessoas têm afazeres e às vezes muito tempo também fica um pouco cansativo. Então a gente vai fazer mais ou menos de 50 minutos a 1 hora de aula, tá bom? Nós temos nesse mês agora grandes festividades que são marcantes, né? Nós falamos isso na última apresentação. Só passar pelos 2 dias de Rosh Hashanah, nós nos limpamos, né? Nós tiramos algumas impurezas, anulamos maus decretos, porém ainda estamos em julgamento. O julgamento não terminou nos 2 primeiros dias de Rosh Hashanah. Apenas o primeiro dia foi um dia de julgamento pesado, para tirar aquelas cascas mais fortes, para tirar aquelas clipotes mais fortes, para a gente se livrar ao máximo da Sitra Hará. Mais intenso foi o primeiro dia. O segundo dia ainda existe julgamento. O segundo dia tem um julgamento, só que um pouco mais leve, um pouco mais suave, conforme os cabalistas ensinam. Nós ainda estamos nesse julgamento e o veredito final, ele só vai sair no último dia dos 22 dias, conforme nós falamos nas últimas aulas. Eles percorrem uma série de eventos, como eu falei, Rosh Hashanah, 10 dias de penitência, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, Yom Kippur, depois Sukkot, o 8º dia, Shemini Atzeret e Simchat Torah. Então eles percorrem uma série de eventos que vão trabalhar no nosso recipiente. Nosso recipiente está ficando pronto, vai ser aprontado para o recebimento de uma luz agora da parte interna de Binah, como nós falamos, que vem direto da fonte. Nós vamos receber essa luz no Yom Kippur, vai fazer uma conexão direta com Malchut. E essa luz vai nos dar a capacidade de administrar os eventos que nós vamos ter durante todo o ano. Da gente aguentar literalmente a pressão do ano inteiro com essa energia que foi renovada em Rosh Hashanah até o último dos 22 dias. Nós vamos ganhar muita força e proteção por meio dessa luz que é dada para a gente. Essa luz vai permanecer sobre a pessoa durante o ano inteiro, né? Essa luz também precisa ser compartilhada, né? De acordo com a Kabbalah. A gente recebe luz não só para ficar conosco, mas que a gente também precisa compartilhar essa luz que está sendo dada para a gente. Essa luz ela é disponibilizada, começa no primeiro dia, quando a gente começa na verdade completa no dia de Yom Kippur, mas a limpeza para essa luz chegar, para tirar as cascas, para tirar os empecilhos, começa no Rosh Hashanah e disponibilizada para nós no Yom Kippur, né? Essa luz, segundo a Kabbalah explica que ela resolve o problema do pão da vergonha. Tem mais detalhes sobre esse assunto do pão da vergonha, né? Mas traz uma solução já inicial quando a pessoa recebe essa luz. Pão da vergonha, que significa a gente receber as coisas sem ter mérito para ter recebido. Tem uma citação do Rabino Joseph Salton, está aí na tela para vocês o slide, e está no livro A Árvore da Vida. Vou ler para vocês um trechinho, que é para a gente conectar com o que aconteceu principalmente já desde o primeiro dia do Rosh Hashanah. Diz assim: o retorno ao infinito é um processo maior do qual temos, por enquanto, o ciclo do paraíso. Ou seja, o recipiente está limpo, está renovado, assim como ele veio da sua essência. O ciclo que a Kabbalah localiza entre a consciência de Binah, que é a Sefirá da compreensão, e a Sefirá Malchut, né? Existe uma conexão de Binah com Malchut
principalmente no dia de Yom Kippur, que é o mundo físico, o reino, Malchut é Sefirah de reino, do qual o ciclo da reencarnação faz parte, ou seja, quando a gente usa esse conceito de ciclo das almas, né? A gente sabe que existe esse princípio dentro da Kabbalah de retorno de algumas almas, centelha de algumas almas em outros corpos. É um assunto bem longo, eu não vou entrar nos detalhes aqui hoje, mas pode ser para uma aula posterior, a gente ir cavando aos pouquinhos esse conceito. Tá? Os dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur são considerados os 10 dias ainda de arrependimento. Para que a pessoa não imagine que em Elul ela já está fazendo as Selichot, os Faradim, no início de Elul, e as Ashkenazim começando uma semana antes, depende de quando cai o próprio Rosh Hashanah, como fala o Shulchan Aruch. Mas não é só naquele momento que ela tem que gerar uma consciência de arrependimento. Aquele momento, ele é inicial para que a pessoa consiga já se conectar, se concentrar com seus pensamentos, organizar bem as ideias, refletir sobre os seus atos e procurar uma teshuvah. Só que esses 10 dias que vêm entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, eles são dias mais próximos para o nosso arrependimento. E um arrependimento completo, né, até chegar ao selamento final do livro da vida. Né? Somos inscritos e depois nós seremos selados no Yom Kippur para o livro da vida. E ainda temos que esperar mais alguns dias, que é Sukkot e Simchat Torah, para que isso seja completo e a gente esteja protegido com toda a energia que nós recebemos a partir dessa data. Só que para que uma pessoa não imagine que já passou Rosh Hashanah, agora eu estou tranquilo, já estou inscrito. Não, ela ainda tem que esperar, porque ainda tem 10 dias para ela se arrepender. Obviamente, esse mês que nós estamos favorece muito, muito grande para essa conexão. Né? A gente passou a primeira etapa, passamos o Rosh Hashanah, mas ainda temos que manter-nos vamos dizer assim, em uma conexão de arrependimento. Tá bom? Esses dias também estão envolvidos, são 10 dias, porém, na verdade, 7. Por quê? Se conta 2 dias de Rosh Hashanah e mais um dia de Yom Kippur. Então, 2 dias de Rosh Hashanah, mais um dia de Yom Kippur dá 3, mais 7, que estão nesse intervalo, eles são considerados 10 dias de arrependimento. Esses dias, eu vou colocar para vocês aqui como eles são chamados, para que vocês possam acompanhar junto comigo e também ficar bem dinâmico, né? Vamos dizer assim. Esses dias são chamados de Aseret Yemei Teshuvah, 10 dias de arrependimento. Estão incluídos os 2 dias do próprio Rosh Hashanah e também o dia do Yom Kippur. Ou seja, somando esses dias, como eu falei anteriormente, dão 10. Segundo o Rambam, o Rosh Hashanah, ele não são dias da gente ficar com alegria excessiva. Por isso também não se deve ficar tomando bebidas alcoólicas assim no dia de Rosh Hashanah. Para quem gosta de fazer o kiddush assim um pouco mais elaborado, e ela pode exagerar e pode passar dos limites, Rambam diz que a gente não pode ficar ter uma alegria excessiva nesses dias. Ou até a gente ficar fazendo danças, isso é um conceito que Rambam traz. Ficar dançando, se alegrando muito, a gente não pode fazer isso. Porque segundo Rambam, eles são dias de arrependimento e profunda introspecção. São considerados também dias temíveis. Isso desde Rosh Hashanah até a gente chegar no Yom Kippur. Sukkot a gente manifesta aquela alegria toda também, Simchat Torah. Porém, nessas datas especificamente, em Rosh Hashanah, os 10 dias de Yom Kippur, a gente tem que segurar um pouquinho a nossa alegria e a gente tem que se manter um pouco mais dentro da introspecção. Existe uma alusão a esses períodos como sendo períodos de Ben Keseh Le'asor, entre a ocultação da lua no Rosh Hashanah e o 10º dia, o Yom Kippur. Ambas designações servem para lembrar o homem da essência desse período. O homem, em Rosh Hashanah, entre esses dias de julgamento, ele fica pendente entre os dias do julgamento. O homem, como está escrito ali no slide, vocês podem acompanhar, o homem fica pendente entre os dias de julgamento, entre Rosh Hashanah, quando o seu veredicto é escrito, e Yom Kippur, o dia em que é selado.
Então vamos dizer o seguinte, nesses 7 dias, eu estou falando só dos 7 dias porque eu estou excluindo os 2 dias de Rosh Hashanah e o dia de Yom Kippur. Nesses 7 dias, o julgamento do homem ele ainda está pendente, ainda não foi totalmente solucionado. Então não convém a gente ter comportamentos inadequados, porque até que saia o veredito final, a gente ainda está, vamos dizer assim, pendurado, né? Pendurado no julgamento. A gente ainda está aguardando ainda aquela sentença final. Então a gente tem que manter muita cautela. A gente tem que manter muita sintonia espiritual e principalmente discernimento para a gente se manter com integridade. Isso é principal. E a gente não cometer pecados. A gente não cometer coisas que são inadequadas, coisas que são impróprias. É extremamente importante que a gente consiga se manter ainda num pensamento de techuvá. Porque ainda não aconteceu o veredito final. A gente ainda está pendurado lá por causa das nossas pendências. A gente ainda não conseguiu acertar tudo. Na aula passada nós falamos o seguinte, a gente tem uma limpeza no primeiro dia de Rosh Hashanah, tem uma limpeza no segundo dia, em Yom Kippur ainda a gente vai receber luz, a gente ainda tem os 7 dias de Sukkot para essa energia ficar junto da gente, nos envolvendo, até que Simchat Torah, isso é completamente selado, completamente fechado e realmente estabelecidos. Então, a gente tem que ter muito cuidado ainda durante esses dias que nós estamos passando, chamado 10 dias de arrependimento, que, como eu disse, começam no Rosh Hashanah e vão até o dia do Yom Kippur. Primeiro dia de Rosh Hashanah até o dia de Yom Kippur são considerados dias de julgamento. Quem percebe isso, a pessoa que percebe esse tipo de concepção, ela não desvia o seu pensamento do temor, do julgamento e da obrigação do arrependimento. A pessoa que se sintoniza nisso, ela não vai relaxar nesses dias. Ela não vai encarar esses dias como sendo dias como nos outros do ano. Né? Os outros dias comuns do ano, por mais que agora seja praticamente um intervalo, vamos dizer, de 7 dias até chegar o Yom Kippur, a pessoa ela não pode relaxar agora nesse processo. Ela não pode agora dar uma... bom, já passei Rosh Hashanah, vou chegar no Yom Kippur, me concentro mais. Não, esses 10 dias, esses 7 dias do meio, vamos dizer assim, nós temos que estar muito concentrados e muito dedicados ainda a techuvá, ao arrependimento. Ainda existem contas a serem acertadas. Certa vez eu ouvi a opinião de um rabino falando sobre esse conceito, não me lembro o nome do rabino agora, por isso não estou citando, e que ele disse o seguinte, quando chega o Yom Kippur, é praticamente o finalzinho, é a última chance que o indivíduo tem ali para techuvá. Ele chegou lá, aquela, como a gente tem todo ano aqui no Brasil, em outros países acredito também, temos aqui concursos, né? E sempre tem alguém que chega lá no finalzinho, quase o portão fechando, ele sai correndo, enfrenta um monte de desafios até que ele consegue entrar pelo portão. Segundo a opinião do rabino, o Yom Kippur é considerado assim. É o último momento que a pessoa tem para chegar lá. Ela está ali pertinho já do final para fazer o seu arrependimento, para falar com Hashem e pedir para que o Eterno tenha bondade com ela. Ok? Muito bem, pessoal. Vamos continuar. Hashem ele tem uma qualidade muito grande. Isso fala principalmente sobre os 13 atributos, né, de misericórdia de Hashem. Hashem ele procura sempre ser misericordioso e prefere que a pessoa se arrependa. Tem um livro, não sei se vocês conhecem, chamado Tamareira de Devorar. E logo no início ele explica o seguinte: todos os dias a humanidade, todo ser humano, ele comete pecados contra Hashem. Olha que coisa complicada, né? Todos os dias ele está cometendo alguns pecados, vários, de todos os níveis. E a pergunta que está no livro é: por que então que Hashem não acaba com essa situação de uma vez? E o Tamareira de Devorar diz o seguinte, que Hashem, ele se obriga a aguentar os pecados de toda essa gente todos os dias, na esperança de uma única coisa, na esperança de que essas pessoas possam fazer teshuvá, na esperança de que essas pessoas possam se arrepender, elas possam alcançar o arrependimento. E isso é extremamente algo elevado, né? Imagina Hashem, todo poderoso,
vendo a humanidade num nível extremamente baixo, falando, tá bom, eu vou esperar ainda um pouco para que essas pessoas se arrependam. Imagina, a gente às vezes não tem paciência com uma coisa pequenininha. Imagina o quanto Hashem suporta por causa de nós. Por que ele espera isso? Para ele poder dar um bem muito maior, mais excelente para o homem no final. Ele espera, porém, que todas as pessoas que tenham transgredido, elas se arrependam. Elas alcancem o arrependimento. Por isso ele proporcionou esses dias que ele está mais próximo de nós. Os sábios comentam que esses dias, desde o Rosh Hashanah, alguns dizem que na época do Elul também já está muito próximo, mas as afirmações maiores é de que desde os dias de Rosh Hashanah, Hashem já está muito mais próximo de nós. De modo que a nossa penitência, né? Por isso são chamados 10 dias de penitência, Rosh Hashanah e Yom Kippur, 10 dias de penitência, de modo que a penitência que a pessoa precisa passar, ela seja aceita de imediato. Essa data tem algo assim muito especial, de que a penitência do indivíduo ela é aceita de imediato. Hashem ele escuta de pronto e ele se propõe a resolver. E ele se propõe a ouvir. E ele se propõe a atender justamente nessa data. Pessoal, é muito importante a gente lembrar disso. Essas datas são datas de extrema bondade de Hashem. Embora sejam considerados momentos temíveis, terríveis, por causa dos julgamentos que podem ocorrer, porém, eles são datas em que o Eterno se predispõe a aceitar os nossos pedidos de imediato. Vamos agora para o próximo slide, e a gente vai falar sobre uma menção no livro de Isaías, muito interessante, sobre esse ponto que a gente está falando. Em Isaías 55, versículo 6, fala o seguinte: nós estamos falando a respeito do Eterno estar muito próximo de nós. Hashem está muito próximo da gente nesses dias de Rosh Hashanah a Yom Kippur. E vou repetir, nesses dias são dias extremamente importantes em que Hashem aceita as nossas petições. Por isso a gente faz Selichot nessa data. E Hashem aceita as nossas petições nessa data porque ele está muito próximo da gente. Isaías 55, versículo 6, fala o seguinte: buscai o Eterno no melhor momento para encontrá-lo. Clamai por ele quando perto de vós está. Olha que versículo extremamente importante. Olha que versículo fortíssimo. Buscar o Eterno enquanto a gente pode encontrá-lo. E clamar a ele quando ele está perto de nós. Os sábios fizeram um comentário que esclarece muito bem que momento é esse. Os sábios comentaram o seguinte: isso nos ensina que há momentos em que Deus pode ser encontrado e momentos em que Deus não pode ser encontrado. Ou seja, não é que Deus está ausente desse mundo, não, isso é impossível. Mas há momentos em que ele não deixa a gente encontrar ele. Há momentos em que a conexão é desfavorável. Há momentos que a conexão baixa um pouquinho. Então, existem momentos mais adequados e mais propícios em que o Eterno se deixa achá-lo, se deixa ser encontrado, e existem momentos que não. A gente tem alguns exemplos no Tanakh disso, a gente tem algumas histórias do nosso povo. Em alguns momentos o nosso povo passou por sofrimentos que parecia estar o Eterno longe de todos nós. Parecia o Eterno não estar mais ouvindo o seu povo. Nós vamos observar que no próprio Egito esse momento é tão forte que quando Moshe Rabbeinu vai falar com o povo judeu, o Eterno dá uma instrução para eles. Qual é a instrução? Para Moshe, para falar com o povo. Hashem fala o seguinte: diga a eles que o Deus dos seus antepassados, olha só, eles precisam lembrar de quem é que Moshe está falando, dos Deus dos antepassados, dos patriarcas, Deus de Abraham, Isaac e Yaakov. Então parece que Hashem está tão distante em alguns momentos que nós não sentimos, nós não vemos, nós não temos a percepção dele. Mas existem outros momentos que ele está muito, mas muito perto de todos nós. E os sábios continuam o comentário dizendo: e momentos em que ele não está próximo.
Quando é que ele pode ser encontrado e está próximo? Olha que coisa maravilhosa. Nos 10 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Nesses 10 dias, a Hashem está totalmente próximo e disponível para a gente. Eu ouvi várias historinhas há alguns anos atrás que a Hashem agora se senta no trono da bondade, da misericórdia de Hesed e se prontifica a ouvir a cada um de nós. Pessoal, isso é algo extremamente maravilhoso. É uma oportunidade de ouro que acontece apenas uma vez por ano. Eu vou dizer uma coisa para vocês, vou dar uma dica muito preciosa. Embora o arrependimento e a prece sejam muito apropriados, nós rezarmos, nós fazermos techuvá, nós nos dedicarmos todos os dias durante esse período, ainda durante esses 10 dias a gente fazer o máximo de techuvá que a gente pode, já que isso é aceito de imediato, já que a Hashem se prontifica de imediato a nos ouvir, é importante que a gente se dedique muito em alguns aspectos que eu vou falar daqui a pouco. É tão importante isso, pessoal, a nossa techuvá, que uma vez eu li uma história do Baal Shem Tov, que ele contou o seguinte: tinha no Yom Kippur, ele estava numa sinagoga rezando, e no Yom Kippur tinha uma pessoa simples, dedicada, mas naquele dia parecia que a reza não andava, parecia que a coisa estava emperrada, parecia que nada era resolvido espiritualmente, parecia que estava tudo nublado, tudo fechado. E de repente, por meio da reza dessa pessoa simples que estava no meio de toda a comunidade, toda a sinagoga, pareceu que abriu espiritualmente uma janela e o Baal Shem Tov conseguiu acessar esse nível. Chegando lá, ele percebeu que as orações, que as rezas estavam trancadas, tinham cadeados, e veio algum anjo e veio outro anjo e não conseguiram resolver. Não vou contar toda a história aqui agora, mas tinham rezas que estavam lá até 50 anos já estavam travadas essas rezas lá. Elas não subiam, elas não eram resolvidas, elas estavam trancadas. Mas foi necessário que, através também da reza de um homem simples, o Baal Shem Tov tivesse esse acesso e conseguisse resolver este problema, vamos dizer assim, que conseguiu depois acessar essas rezas e tirar esse cadeado e tudo ser resolvido. O que eu estou querendo dizer para vocês, pessoal, é o seguinte: é importante e apropriado nós rezarmos o suficiente. Porém, é necessário que haja dentro de nós um sentimento real de arrependimento, com simplicidade e com muita dedicação. O que a gente deve fazer nesses 10 dias? Que a gente pode fazer nesses 10 dias? Se não começou a fazer agora, né, desde o Rosh Hashanah, é a hora da gente fazer nesses 7 dias aí, vamos dizer, que a gente tem até o Yom Kippur na semana que vem. Vou dar 6 dicas para vocês importantes. Vocês já devem estar vendo aí no slide. E observem bem o que são essas dicas. Primeira dica: recitar rezas adicionais Selichot, comumente entre os Sefaradim. Sefaradim recitam tanto em Elul e também nesses dias até chegar o Yom Kippur. Com a ajuda do Eterno, talvez consiga para o ano que vem. Eu não vou prometer, não estou prometendo, tá bom, pessoal? Apenas tentando, cogitando algo. A gente conseguir um livro de Selichot Sefarad. Aí vai ser muito bom para todo mundo. Eu vou tentar isso de alguma maneira e nós vamos conseguir esse livro de reza Selichot Sefarad, e a gente pode começar a fazer nossa Selichot já desde Elul, depois completá-la durante esses dias de penitência, e eu acho que isso angaria para nós muito mais força, muito mais possibilidade de a gente alcançar um nível espiritual melhor e mais limpeza. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol baruch. Segunda dica: caprichar ao máximo no cumprimento das mitzvot. Se a gente faz uma mitzvot com X de esforço, se a gente faz uma mitzvah com X de esforço, nós temos agora que nesse período fazer uma mitzvah com 2x de esforço, ou seja, caprichar agora nas mitzvot que a gente já faz. Se eu já dedico um tempo maior para reza, um tempo de reza grande, dedicar um pouquinho mais de tempo, ou seja, são mitzvot que a gente pode agregar. Se eu ajudo uma pessoa aqui ou outra ali, dedicar um pouquinho mais disso para que nesse período a gente possa alcançar um nível maior. Terceiro, isso aqui é
Eu sei que é muito difícil para algumas pessoas, porque muita gente trabalha, tem que se ocupar com muita coisa, tem que se envolver 100%, senão também no final do mês não tem a parnassá, não tem o recurso. Mas a gente tentar ao máximo se ocupar com menos assuntos mundanos. Tem algumas coisas que dá para fazer, por exemplo, vamos tirar a Netflix esses dias, não? Vamos tirar ali e assistir aqueles vídeos extraordinários do YouTube que você perde ali 1, 2 horas, né? Ver vídeos de piada, fica lá assistindo 2, 3 horas, né? Não que isso seja proibido de jeito nenhum, mas também tem que selecionar a piada que você vai escutar, porque tem muita coisa de mau gosto hoje em dia. Mas, preferência piada judaica, né? Tem um livrinho que conta piada judaica. Você pode adquirir isso lá na Surf. Eu não estou fazendo propaganda, não estou ganhando, mas lá tem alguns livrinhos de piada judaica que é bem interessante. Você se ocupar com uma outra coisa ao invés de ser piada de internet. Então, algumas coisas dá pra gente tirar, dá pra gente reduzir um pouquinho. E assim ter esses dias com mais excelência. Quarta coisa, quarta dica: aumentar o estudo da Torá e a prática da caridade. Ou seja, se a pessoa já tem um nível de estudo, se ela estuda aí meia hora por dia, estuda agora 40 minutos, 45 minutos, 50, uma hora, o quanto você consegue fazer. Se você já faz caridade, aumenta um pouquinho mais a sua caridade, sua tzedakah, aquilo que você já faz. Né? Então, trazer uma excelência nesses dias de maneira mais efetiva. Quinto, quem é temente a Deus procura saldar suas dívidas. O SPC Serás agradece, pessoal. E resolver as pendências antes do Yom Kippur. Tudo que é tipo de pendência que você conseguir resolver antes do Yom Kippur será essencial, será fundamental. Às vezes você está brigado com uma pessoa, você ficou chateado com alguém. O Talmud fala isso. Shulchan Aruch também fala. Você vai lá e pede perdão para a pessoa, pede desculpa para ela. Às vezes naquela hora você não se deu conta que estava cometendo um erro, mas agora caiu a ficha e você pode chegar lá e falar: olha, por favor, me desculpa, me perdoa, eu agi errado. A pessoa vai entender. Você faz isso uma, e se a pessoa não aceitar, você faz a segunda vez. E se ela não aceitar, então aí você já não está mais com culpa no cartório, né? Vamos dizer assim. É bom levar algumas pessoas juntos para presenciar aquilo e ver que você está fazendo de coração, você está procurando corrigir um erro que foi cometido há um tempo atrás. Então, resolver pendências também financeiras, dívidas que você tem. Às vezes você pode trabalhar, poupar alguma coisa ali durante um ano para conseguir saldar essa dívida antes do Yom Kippur. E também resolver essas pendências que até são emocionais. Às vezes nem fora, dentro de casa mesmo, se resolver essas pendências antes do Yom Kippur. E para as pessoas que usam Lulav, antecipar a compra de um belo etrog nesses 10 dias. Comprar um etrog caprichado, comprar uma coisa bonita para que possa chegar em Sukkot, os julgamentos também serem adocicados, tá bom? Tem parte do rito que isso é incluído. Muito bem, vamos agora para a próxima etapa. Próxima etapa é o seguinte: Talmud Jerusalém Shabbat diz o seguinte: Rabi Hiya Agadol instruiu ao Rav: se você puder comer durante todo o ano em um estado de pureza ritual, faça-o. Se não puder, coma assim ao menos 7 dias por ano. O Rav Haizri comenta que recebeu por tradição que esses são os 7 dias entre Rosh Hashanah e o Yom Kippur. Em outras palavras, pessoal, se você deseja fazer algo grande, com excelência, não que você tem que deixar tudo para essa data, mas durante o ano você também deve procurar o máximo de excelência naquilo que você está fazendo. Mas se você não consegue fazer isso durante todo o ano, pelo menos nesses 7 dias, que são os dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, você deve fazer o máximo para ter excelência nas tarefas que você está executando. Isso vai angariar para você um fruto muito, muito, muito grande, tá bom? Próxima etapa. Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai falar de uma coisa que muita gente deve gostar. Embora, geralmente, às vezes eu procuro falar isso aí com a turma no Shabbat à tarde ou em qualquer outro dia, mas hoje a gente vai falar sobre isso aqui. Mazal, sorte desse mês. Ó, falou em sorte, o pessoal vai até ficar feliz, né? Não é sorte para ganhar na Mega Sena, não, tá? É sorte para o mês. Antes da gente falar dessas questões de Mazal, isso é uma coisa que todo mundo tem curiosidade, mas eu vou falar especificamente do mês, e obviamente tem pessoas que nascem nessa época do ano, né? E esse
um Mazal ligado lá no finalzinho, basicamente a quem nasceu por volta do dia 27 de setembro. Antes da gente falar sobre esse ponto, eu procuro sempre esclarecer algo. O que é o Mazal de uma pessoa? E está incluído no mês, a gente vai ver isso. Por isso que eu estou trazendo esse ponto para vocês. É uma configuração de fábrica. Ela tem aquela configuração já. Vem como você pega o carro de fábrica, né? Ele vem com aqueles acessórios de fábrica, depois você vai alterando ele. É possível colocar alguns acessórios. Ou quando você tem ali um smartphone, e aí você tem aplicativos que já vêm de fábrica, e aí você quer colocar mais alguns aplicativos. Mazal é aquilo que você já chega de fábrica. Mazal não é uma coisa que vai impedir você de chegar aonde você tem que chegar, de cumprir o propósito divino. Não. Pelo contrário, o Mazal de uma pessoa, ele é uma ferramenta que vai auxiliá-lo em sua jornada. Se ele souber explorar bem as qualidades e inclusive os defeitos para serem trabalhados e melhorar o indivíduo. Então, o Mazal é uma ferramenta extremamente importante que está incluída em todos os meses, que está incluída em todo o ano do nosso calendário judaico. Hoje em dia as pessoas têm um problema, né? Procuram muito descobrir sobre o seu futuro. Isso é algo errado. O Mazal não é para isso. Fazer um prognóstico pela Torá é uma proibição. Eu vi certa vez do Rabino Ilam que a busca do Mazal é algo que vai cooperar para a pessoa e não que ela deva viver dentro daquele Mazal. Deixa eu explicar isso melhor para vocês. Está no Mazal da pessoa ser egoísta. Olha a configuração dela, porque ela nasceu nesse mês, ela é uma pessoa que pode ser egoísta. Aí você vai virar e falar o seguinte: agora eu vou ser egoísta. Ou então agora eu vou ser bravo. Ou então agora eu vou brigar com todo mundo. Não, não é isso. Em cada uma das nossas ações tem uma energia. Tem uma energia. E a gente tem que tentar converter essa energia para o bem. A mesma energia negativa, ela possui uma força. Agora, se a gente transforma essa energia negativa em uma energia positiva, a gente está conseguindo explorar o máximo que existe no nosso Mazal. E esse ponto de dificuldade que a gente possa ter dentro do nosso Mazal, ele serve para nos indicar quando a gente está descendo o nosso nível. E justamente entender que a gente precisa melhorar. Ao mesmo tempo, a pessoa não deve ficar procurando saber sobre o futuro. O que vai acontecer no meu futuro? Meu amigo, a única coisa que a gente tem que entender e que a gente precisa saber é que Hashem, tudo o que ele faz é bom e que nós devemos confiar nele 100%. Hashem é a nossa esperança, é a nossa confiança em quem nós apoiamos. Então, a gente não precisa ficar procurando saber sobre o futuro. Conhecer o seu Mazal é uma coisa, procurar sobre o futuro é outra, é considerado um erro pela Torá, é uma proibição. Se uma pessoa, mesmo não sendo um judeu, ela deseja, né, cumprir a Torá, ela não deve ficar procurando prognosticadores. Porque a mistura que hoje existe envolvida com esse conceito, hoje você pega aí, a pessoa fala sobre o zodíaco, sobre a astrologia, você vai lá ver que em jornais e revistas é uma coisa totalmente misturada, uma coisa totalmente que envolve outros conceitos de outras religiões. E não é isso que seria o adequado. Houve muita mistura, então não é aconselhável que a pessoa fique procurando sobre isso. Então vamos lá. Algumas dicas para o mês de Tishrei. Então, pega papel e caneta. Não, hoje não precisa mais pegar papel e caneta. Você pode ir lá na tela, que eu vou colocar o slide, e tirar uma foto. É muito mais rápido, é muito mais fácil. Hoje não precisa mais disso, né? Mas tem gente que gosta de pegar papel e caneta. Não sei se vai dar tempo de anotar, tá bom? Falam os cabalistas ensinam. Você pode também pegar essa fonte no livro Orações Cabalistas, Rabino Joseph Salton. Num domingo do mês, a gente pode meditar. Isso de acordo com os meses, cada mês tem um tipo de meditação diferente. A gente pode meditar no verso da reza Ana Berroar. E ela tem trechos que correspondem ao mês e também se relaciona a uma sefirá. Agora, no mês de Tishrei, nós temos ali aquela reza. Hassim Kadosh Berot V'Hanahel Adatecha. Não é aquela reza, desculpe. Aquele trecho da reza Ana Berroar. E que ela está relacionada com uma sefirá. Vamos lá, vamos descobrir aqui um outro detalhe importante. A meditação, ela ocorre justamente
nas letras iniciais de cada frase. Nós temos aqui o het, o kof, o beit, o tet, o nun e aim. Nós temos aqui essas 6 letras. A gente pode conectar essa meditação nessas 6 letras que correspondem, cada uma delas, ao trecho inicial da frase Hassim Kadosh Perov Tuvka Nael Adater. Também existe uma sefirá que está correspondente a essa própria meditação. Nós temos ali a sefirá de Hod. Vocês podem localizar essa sefirá. Para quem está olhando para o vídeo, ali para o slide, da direita tem logo acima, né, Chokhmah, a gente tem que ter Chokhmah. Depois tem a sefirá de Hesed, que é Avraham Avinu. Depois a gente tem a sefirá de Hod, que é Moshe. E eu vou explicar para vocês porque essa sefirá está ali correspondente e porque nós estamos justamente no mês de Tishrei, dentro dessa sefirá. Como eu falei para vocês, tudo que Hashem faz é bom. Então vamos lá. A sefirá de Hod, essa linha da meditação, nos ajuda a estarmos alinhados com as mensagens enviadas pela luz constantemente e a falarmos as palavras corretas. Olha aí, pessoal, correção, justamente nesse mês, corrigir os nossos atos, falarmos coisas certas, falarmos coisas melhores, boas e para as pessoas certas. Nos faz refletir o quanto é importante sermos cuidadosos com as palavras. Uma das coisas que é corrigido no Rosh Hashanah é falar mal, Lashon Mará. Em um dos toques do shofar existe uma correção nessa área. Essa sefirá aqui, esse desenho, essa fonte eu peguei aqui da Luz da Cabala, meu amigo Eliezer, e desenho muito bonito, estou dando assim um mérito a ele que é devido, correto? Nessa sefirá está colocado Moshe, essa carruagem é Moshe. Quem representa Moshe? Equilíbrio e humildade. Nós vamos observar que o mês de Tishrei, ele é um mês que tem como representatividade a balança. Balança significa o quê? Equilíbrio. E também humildade. Por quê? A gente precisa ter uma certa humildade para reconhecer os atos errados que nós fizemos, para reconhecer que nós cometemos erros nesse mês de Tishrei, já com essa consciência desde Elul, já se preparando para isso. Mas agora no mês de Tishrei, a gente ter a consciência correta. Isso é humildade. A gente precisa reconhecer agora as nossas debilidades, as nossas fraquezas, justamente nesse mês. Quando a gente chega lá no Yom Kippur e fala assim, Al-Het Hatanu, quando fala assim, eu pequei, Hashem, pecamos contra ti, pecou naquela determinada fraqueza, naquela determinada área. E isso é uma maneira de humildade, de você reconhecer que você cometeu um erro naquela fraqueza que você possui. Não é fácil, ninguém gosta de assumir erros. Ninguém gosta de dizer, eu tenho uma fraqueza. Não, todo mundo gosta de se demonstrar muito forte. Mas a verdade não é essa. Nós temos agora 2 letras que são responsáveis pela influência desse mês. Uma de acordo com o signo do mês e outra de acordo com o planeta influente. Obviamente, a gente não vai entrar direto nesse ponto, nós não temos tempo suficiente para a nossa aula hoje. Vai ser em outro momento, tá bom? Só deixando um gostinho para vocês. Se bem que a gente vai entrar na aula do Tânia, vou ter que de repente abrir um espaço para a gente conseguir aulas para esse fim, tá? E aí posso conseguir até outros professores sem promessa, tá bom? Nós temos agora 2 letras que são responsáveis pela influência desse mês que nós estamos. As 2 letras são o P e Lamed. Temos 2 letras aqui que são extremamente importantes. Sobre o P, o seu valor numérico é 80. Significado é boca. Existe uma história que nos remete a uma comparação visual entre as letras P e Kaf. Não sei se vocês lembram da P e Kaf, elas estão bem aí no slide, vocês podem ver. Está escrito pen, impedir, can, sim. Ali tem um Kaf e um P. Tem 2 letras que são muito parecidas. A diferença que elas possuem é um pequeno dente ali na frente do P. Em Shemot 1, versículo 10, diz que o faraó fez algo com o povo judeu. E se a gente perceber, o nome do faraó, ele também começa com o P. Ele disse certa vez o seguinte, vamos
confinar os judeus ao cativeiro. Ou seja, o intuito dessas palavras dele foi de confinar o povo judeu num cativeiro, para impedir que eles se multipliquem. A gente lembra dessa história lá de Shemot, lá do Êxodo. O povo estava crescendo muito, o faraó ficou com medo, com receio de que depois eles tomassem a terra do próprio faraó, que criasse guerra contra eles e eles perdessem. Então eles falaram, vamos confinar agora o povo judeu para impedir que eles cresçam tanto. E a palavra para impedir em hebraico é pen, tá ali no slide para vocês conferirem. Tem um pen e um nun sufito. Deus não gostou nem um pouco dessa declaração. Embora o povo judeu não tivesse 100% andando certinho, tudo direitinho, existe um conceito que a gente sempre fala aqui quando é um momento. Por mais que o teu filho esteja fazendo coisa errada, você não vai gostar que ninguém dê um tapa nele, que alguém corrija, que grite ou brigue com ele. Você não vai gostar disso. Da mesma maneira, Hashem não gosta que qualquer outra pessoa venha tentar castigar o seu próprio povo. É o povo dele, ele cuida. Se alguém tentar fazer algo, vai se ver com Hashem no final das contas. Hashem não gostou nem um pouco disso, não ficou contente com essa declaração do faraó. Então, ele golpeou o seu dente, golpeando para fora o dente do pei, em pen de impedir, do faraó, que tornou então um caf. Aquele dente do pei saiu e virou um caf. Agora, a palavra mudou de pen, que seria impedir, para ken, que pode significar sim ou certamente. E aí a frase ficou o seguinte: certamente os judeus irão se multiplicar. Esse foi o dito do Eterno para o nosso povo. E justamente isso ocorre, essas letras estão conectadas no mês em que a gente recebe bons decretos, bons julgamentos, que é o mês de Tishrei. Obviamente isso depende de cada pessoa, se vai ser bom ou ruim depende de cada um. E também nós temos uma oportunidade de quê? Tem uma segular que se faz, né? Comer semente romã, né? Comer cabeça de peixe. Para que serve tudo isso? Para multiplicar muita coisa para a gente, seja na área espiritual, seja na área física, ter muito recurso, ter muita parnassá. Então observe a conexão desse mês com as letras e tudo que a gente está falando aqui. A letra P também representa a boca. E é justamente esse período que nós estamos fazendo. Selichot, é justamente nesse período que a gente está falando com Hashem. Boca é para você conversar. Tem uns que conversam mais, outros que conversam menos, mas boca é para você se comunicar nessa época com o Criador, com o Santo Bendito seja Ele. Né? Você também faz outras comunicações, mas nessa época é extremamente importante que a gente se comunique com Hashem, porque essa letra está relacionada a esse mês de Tishrei. Vamos lá para a próxima. A gente já está chegando ao final, tá bom? Nós temos agora a outra letra que é correspondente também a esse mês. Nós temos a letra Lamed. Seu valor numérico pode ser 30 e pode ser 26. Fala, como é que essa letra pode valer 30 e pode ser 26? Isso porque ele representa também aprender e ensinar. E possui duas letras juntas, que é o Vav e o Kaf. Vocês podem ver aí que tem o Vav e o Kaf na letra Lamed. Na Ética dos Pais, que é Avot, 5:22, Midrash Shmuel fala o seguinte, que a pessoa, ela consegue, ela tem a habilidade de orientar e influenciar os outros para o bem com a idade de 30 anos. Lamed representa 30, o valor numérico de Lamed também é 30. Quando a pessoa faz 30 anos, ela adquire um poder de influência extremamente grande. Então, se alguém quer influenciar, espera chegar aos 30 anos, que a receita é funcional, vai ser bem mais efetivo se você quiser influenciar alguém. Agora, é só um ensaio, segundo os sábios falam, você não consegue influenciar muita gente. Mas vamos ver uma revelação muito profunda entre os dias e as letras, entre as duas letras, desculpa, os dias não, as duas letras, Aleph e Lamed. Segundo os sábios, explicam o seguinte, Aleph, ele é formado de 2 Yud e um Vav. Observe ali, ele tem 2 tracinhos, um em cima e um pouco mais embaixo. São 2 Yud e um Vav. Se a gente somar essas letras, se a gente pegar a soma de 2 Yud, dá 10, mais 10 dá 20, mais 6 do Vav dá 26. Isso aqui é uma gematria muito profunda, a gente vai chegar lá qual é o significado dessa gematria. Se a gente pegar o Lamed, é a mesma coisa. A gente tem o Kaf, que vale 20, e tem o Vav, que vale 6. A gente tem um total aqui de 26. 26 é a gematria do nome de Deus. O Rebbe escreve no Rishmot 53,
página 6, o seguinte, que o Kaf do Lamed, já que ele é composto por duas letras, representa o ser humano. Olha a conexão que a gente vai fazer para esse dia agora, para essa época de Tishrei, para essas datas que a gente está vivendo. O Kaf do Lamed representa o ser humano, que é formado de uma alma divina e uma alma animal, uma alma animalesca. A gente vai estudar isso mais no Tânia, onde cada uma dessas almas possui 10 faculdades, totalizando 20. 10 faculdades da alma animal, 10 faculdades da alma divina, dá um total de 20. O Vav representa Deus habitando entre elas. Quando a Hashem está no meio desses dois níveis de alma, desses dois tipos de alma, existe um equilíbrio. E se a gente fizer a conexão correta, observe, qual é o mês que nós estamos? Estamos no mês de Libra, balança, equilíbrio. O valor numérico do Kaf é 20. Quando Deus habita entre elas, ele acrescenta suas 10 sefirot, ou energias divinas, ou seja, perfazendo 30, que é o Lamed, que está correlacionado a esse período do ano que nós estamos. Isso se associa àquilo que a gente falou lá no começo. Períodos em que Deus está mais próximo de nós. Esse período é justamente o período de agora. A gente está mais próximo da gente justamente nessa data, porque ele está entre o ser humano também, porque ele está representado pelas 10 sefirot, que somado ao Kaf, somam 30, que é o Lamed representativo do mês que nós estamos também. Tá bom, pessoal? Agora vamos para a influência do mês que nós estamos. Essa influência aí é muito positiva. Vamos lá colocar o slide para vocês acompanharem. Nós temos nesse mês uma influência principalmente para a pessoa que nasceu por volta do dia 23 ou dia 27. Tem uma influência muito positiva nesse mês. Segundo os sábios, a sabedoria judaica explica o seguinte: as pessoas que nascem mais ou menos nesse período do ano, 23, 27, como eu falei, são pessoas com grande capacidade de discernimento. E se elas souberem usar bem o seu potencial, podem se tornar muito influenciadoras. Toda a conexão com aquilo que a gente já viu antes. A conexão com a luz superior é muito favorável e vai ajudar também a pessoa a se conectar com a fonte de luz. Se nós lembrarmos da aula passada, nós vamos ver que isso ocorre justamente no Yom Kippur. E vai ajudar a pessoa a se libertar de insegurança que vem por falta da visão espiritual. Lembra que eu falei, o palestrante do Kabbalah Center deu essa aula e explicou esse conceito, que quando uma pessoa está muito confusa, sem a orientação espiritual, é porque ela está com muita impureza, é porque ela está suja. Então ela não consegue ter um norte espiritual para guiar as suas ações. Então, nesse mês a gente tem a capacidade, tem essa influência positiva para conseguir tirar tirar essa sujeira, tirar essas barreiras e assim conseguir enxergar melhor e fugir dessa insegurança para que a gente consiga realmente ter uma visão muito maior, mais plena do nível espiritual. Eu vou recomendar para vocês, para a gente finalizar, nossa aula está chegando aqui ao final, nós já estamos encerrando, esse é o último assunto, e eu recomendo para vocês, principalmente pessoas nascidas nessa época, que existe uma conexão especial que ela pode fazer. Citar o Salmo para conexão com essas letras sagradas, de acordo com a Kabbalah, representativo nome de um anjo. Nós temos ali o Tehillim 80, versículo 8. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze sobre nós a resplandecer a tua face e então seremos salvos. Pessoal, justamente essa conexão existe agora no mês de Tishrei, que é para sermos salvos de maus decretos, sermos salvos de maus desígnios, sermos salvos de calamidades, de coisas negativas. Então, nós observamos que um mês, ele inclui diversos aspectos que vão cooperar para que o indivíduo realmente consiga, de fato, ter um mês muito favorável e ter um ano também com boas realizações e com grandes salvações, né? Como fala no próprio trecho do Mahzor.